Olá, amigos. Estamos aqui nos estúdios da betoviagem.net conversando com o professor Ricardo Rocha. E falando um pouquinho do ano de 2008, um ano, aliás, muito interessante, e voltar a falar um pouquinho sobre o que aconteceu no ano de 2008. Chegando o quarto trimestre, Ricardo, o que você consegue radiografar de toda essa situação? Olha, o que ficou evidente nesse último trimestre do ano é que a economia brasileira vinha crescendo a taxas vertiginosas, mas dependente de recursos externos. Ou seja, nós não conseguimos fazer a nossa lição de casa por razões históricas, né? Apesar da arrecadação da federal crescer barbaramente, as estaduais e municipais também, para gerar recursos suficientes para manter um crescimento do PIB entre 5% e 6%, que é um crescimento que você consegue acomodar uma série de pessoas e promover um bem-estar social. Então nós somos dependentes de capitais externos. O próprio financiamento que o mercado financeiro brasileiro vinha concedendo para a compra de veículos, também os bancos aqui no Brasil iam buscar recursos no mercado internacional. O que acabou acontecendo principalmente no final de setembro, início de outubro? A crise, do ponto de vista dos bancos americanos e europeus, ela se agravou fortemente. Isso teve repercussões negativas sobre o Brasil. Então nós tivemos aí a taxa de câmbio disparando, o dólar encostando nos 2,50, a Bovespa, que em junho tinha atingido o recorde de 70 mil pontos, caindo para 30 mil, 29 mil pontos, e de uma certa maneira tudo aquilo que era previsível e não vinha acontecendo, aconteceu muito rápido, e o reflexo nos números do mercado financeiro tornou a crise não uma marolinha, mas um tsunami. Ou seja, o governo teve que de fato assumir que a crise tinha atingido o Brasil e que ele precisava, vamos dizer assim, tomar medidas de caráter de gestão pública para tentar minimizar ou pelo menos sinalizar à sociedade, aos empresários, aos consumidores, que o Brasil de alguma maneira fez alguma lição de casa e está relativamente preparado para superar a crise, pelo menos durante os próximos 12 meses. Na última semana nós tivemos também outras medidas, como a redução do IPI para os automóveis, um realinhamento, vamos chamar assim, do imposto de renda, mas tudo isso de uma forma um tanto quanto isolada do verdadeiro problema da dívida interna brasileira e sem levar talvez muito em consideração a arrecadação tributária no país. O que você acha? É uma atitude mais política do que econômica? Tem um fundamento econômico? Como você analisa isso? Olha, a crise atingiu o Brasil de forma muito intensa. O primeiro ato que o governo fez, e ele foi rápido, foi devolver liquidez ao sistema financeiro, né? Então ele desmontou todos os compulsórios, abriu linha de crédito, passou medida provisória autorizando o banco público a comprar banco privado. Tudo isso para que o nosso sistema financeiro, que estava saudável e continua, não fosse afetado, né? Então você ampliou a liquidez dos bancos. Por outro lado, os bancos não estão com muito apetite para emprestar, porque não estão enxergando o risco. Como eu tinha comentado anteriormente, está difícil de olhar qual setor ou quais dos setores serão mais ou menos afetados, né? Com isso, acabou ocorrendo a seguinte questão: eu volto com a liquidez para o sistema financeiro, mas os empréstimos não estão saindo. Então o governo se sentiu na obrigação de ir além disso, porque há pressão tanto no parte dos empresários como do cidadão comum, que começa a ver que o Brasil não estava tão blindado como era o discurso, vamos dizer assim, da maior parte do governo. Então o segundo momento foi reduzir impostos, para com isso você motivar consumo. Reduzir o imposto sobre veículo, reduzir o imposto sobre a renda, né? Você pode até brincar que houve aí um Bolsa Classe Média, eles resolveram partindo por essa linha. A grande questão é que, como você falou, a dívida pública interna está na casa de 1 trilhão e 300 bilhões. Em relação a comparações internacionais, ela não preocupa tanto. Só que o que ocorre nesse momento é que é uma certa inconsistência, né? Eu preciso manter esse financiamento da dívida atrativo, aí tem uma questão envolvendo juro, e o Banco Central, cauteloso, manteve a taxa Selic no mesmo patamar, e ao mesmo tempo eu, para tentar estimular o consumo,
reduzo a carga de impostos, quer sobre a renda ou sobre mercadorias. Então isso está inconsistente, porque num momento como esse, se você começa a perder a arrecadação, você pode ter análises externas dizendo que o Brasil começa a ter dificuldade para a rolagem da dívida pública. Então o governo vai ter que, vamos dizer assim, além dessas medidas, promover um ajuste fiscal mais forte. Como ele não quis aumentar imposto, porque seria muito impopular no momento de crise e de queda de consumo, ele vai ter que cortar o seu orçamento para 2009. Isso vai ter repercussão política, porque na medida que você não tiver verba para as emendas dos congressistas, o apoio à base do governo cai. Então me parece que nesse primeiro momento foi meio que uma satisfação mais de caráter político do que realista, porque essas medidas não fecham. É mais para dizer, olha, estou atento, estou tentando fazer alguma coisa, né? Tanto é que as montadoras estão fazendo seus feirões, tentando vender seus estoques, já dando férias coletivas, né? E acho que o primeiro trimestre, assim como está difícil de você prever o impacto em alguns setores, está mais fácil de dizer, o governo vai sofrer um revés muito forte econômico no primeiro trimestre. Acho que os números de arrecadação vão mostrar queda expressiva e aí você volta a discutir as questões relativas à dívida pública, que é uma dívida muito grande. Com uma taxa de juro alta, uma dívida grande, você tem um tomador que não tem como comparar com os tomadores privados. Então o governo vai ficar numa situação privilegiada, mas vai cair numa armadilha. Quer dizer, ele tentar reduzir taxa de juro com uma dívida desse tamanho, com a arrecadação caindo, vai ser um grande desafio, um grande problema. Acho que o governo teria que ir além dessas medidas de redução de carga tributária e promover um certo ajuste dentro do orçamento público e, de alguma maneira, nem que fosse na questão do discurso, avançar com algumas reformas, que é algo que, vamos dizer assim, acalma um pouco o investidor externo e que talvez faça com que o fluxo de investimentos para o Brasil possa retomar ao longo do primeiro semestre. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, e na próxima semana estaremos de volta com o Ricardo Rocha, falando mais sobre investimento e finanças pessoais. Ricardo, muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima, foi um prazer.